E olha, de acordo com números obtidos junto ao painel estatístico do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil registrou, no primeiro semestre deste ano, uma média de 2.700 novos casos por dia na Justiça, envolvendo o chamado intervalo intrajornada. Trata-se de um índice maior do que o verificado ao longo de todo o ano passado, quando foram 1.500 processos por dia. O Espírito Santo já registrou em 2024 uma média de 24 novos casos todos os dias, contra 14 na média diária do ano passado. Para a gente entender o que diz o direito sobre o intervalo intrajornada dos trabalhadores, vamos conversar agora com o advogado e professor de Direito do Trabalho do INSPER, Ricardo Calcini, que nos atende gentilmente. Doutor, tudo bem com o senhor? Olá, Lucas, ouvintes da Band News aí do Espírito Santo. Prazer falar com vocês. Doutor, para a gente começar explicando para o ouvinte melhor sobre o assunto, gostaria que o senhor falasse sobre o intervalo intrajornada, né? O que é esse intervalo, quando o trabalhador tem direito a ele? Pois bem, para que o leigo possa entender melhor essa questão, que é eminentemente técnica, o intervalo intrajornada nada mais é do que aquele repouso que todos os trabalhadores hoje que são seletistas têm para descanso e alimentação. A CLT hoje disciplina esta regra no seu artigo 71 e lá ela estabelece que todos os trabalhadores que, via de regra, têm uma jornada superior a 6 horas, que acontece hoje com a maioria dos trabalhadores que têm registro em carteira, acabam tendo, por força de lei, pelo menos 1 hora de duração para essa refeição e para esse descanso, lembrando que a própria lei estabelece também um teto, que é de até 2 horas, ou seja, então quem faz pelo menos 6 horas de trabalho por dia, tem direito pelo menos no intervalo mínimo de 1 hora, que pode chegar até 2 horas, salvo se houver uma negociação coletiva em sentido contrário. E aqueles trabalhadores que têm uma jornada reduzida, que por exceção não se aplica de 8 horas por dia e de 44 horas por semana, desde que trabalhem pelo menos 4 horas diárias, eles vão ter, então, a esse direito do intervalo de 15 minutos e aí, nessa situação, essa jornada não poderá ultrapassar dentro do limite de 6 horas diárias. Entendido, doutor. Esse intervalo ele pode ser flexível? O senhor falou, por exemplo, sobre em caso de convenção coletiva, né, ou de acordos aí entre trabalhador e funcionário. Como isso funciona? Isso. Nós tivemos uma mudança na CLT, trazida pela Lei 13.467 de 2017, mais conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, e lá, naquela época, o legislador passou a prever que nós possamos fazer a redução desse intervalo infrajornada. Então, por força de lei, pelo menos desde 2017, esse intervalo mínimo, que estou colocando aqui, de 1 hora, ele pode ser reduzido para até 30 minutos, desde que haja previsão em norma coletiva de trabalho. Norma coletiva é essa que pode ser um acordo coletivo de trabalho, que é aquele ajuste firmado entre o empregador e o sindicato da categoria profissional, ou uma convenção coletiva de trabalho, que é aquele ajuste firmado entre um sindicato patronal e um sindicato profissional. Então, nessas situações excepcionais, nós podemos ter, por negociação coletiva, essa redução que pode chegar em até 30 minutos. Entendido. E aí, doutor, quando que o funcionário pode reclamar ou entrar com uma ação contra a empresa? Em quais casos justifica-se um processo? Por exemplo, acontecendo 1 ou 2 vezes um problema, um desrespeito a esse intervalo, já é cabível processar? Tem que ser algo recorrente? Quando que esse funcionário ele pode buscar esse direito na justiça? Vamos lá, Lucas. A lei não estabelece o mínimo de recorrência, muito menos a frequência que há efetivamente a violação desse intervalo mínimo. Então, se houver, por exemplo, de forma pontual, esta violação já dará direito, na prática, que o funcionário possa entrar com uma reclamação trabalhista dentro do judiciário. Mas, pela experiência nossa como advogado, nós, na verdade, identificamos que quando essa violação ocorre, ela se dá de forma recorrente, geralmente por mais de dias, semanas, quando não meses e anos. Então, não há uma frequência para que você possa entrar com
a questão do próprio processo judicial propriamente dito, mas desde que tenha realmente havido essa violação ao mínimo estabelecido pela lei. Entendido. E pode haver processo até coletivo em relação a esse intervalo sendo desrespeitado, doutor? Se uma empresa ela costuma fazer isso com vários funcionários ou com um setor inteiro, eles podem buscar essa reparação de forma coletiva também? Perfeitamente. Aliás, esse é um exemplo muito clássico quando você tem violações pontuais em relação ao intervalo, que muitas vezes não justifica o próprio trabalhador entrar com a ação individual, e aí parte, de repente, por uma denúncia para o sindicato profissional. Então, ele, sindicato, pode vir e entrar com uma ação civil coletiva para poder falar em nome de todos os trabalhadores daquela empresa que foram atingidos por aquela violação, ou muitas vezes também uma denúncia frente ao Ministério Público do Trabalho, que também, por sua vez, pode ingressar com uma ação civil pública e aí pedir em nome daqueles que tiveram realmente o seu intervalo violado pela empresa. Entendido. E uma vez que esse processo seja ajuizado, né, que vá para frente, qual a reparação a esse trabalhador? Claro que vai depender de vários fatores, né, em relação ao tempo em que isso aconteceu, quantas vezes, mas o que é a média para que a justiça tem dado nesses casos, doutor? Vamos lá. Bom, se a ação judicial propriamente dita pedir, postular apenas e tão somente a reparação pela violação do intervalo, é importante lembrar uma vez mais que desde 2017, por conta da famigerada lei da reforma trabalhista, essa violação, antes de 2017, gerava o pagamento de hora extra. Então, o trabalhador que tinha o intervalo violado pelo mínimo legal, ele tinha direito a receber uma hora completa, como se estivesse trabalhando, acrescido de 50% de natureza salarial, que era, naturalmente, a hora extra. Depois de 2017, nós tivemos uma mudança, e essa violação agora passa a ser paga da mesma proporção, porém de natureza indenizatória. O que muda, Lucas, na prática? Quando eu falo em hora extra, essa hora extra ela cria um efeito em cascata dentro da remuneração do trabalhador. Então, isso conta para efeitos de 13º, de férias, de depósito de garantia e assim sucessivamente. Já no caso agora, desde 2017, quando eu tenho o pagamento indenizado, simplesmente eu pego aquele período que foi efetivamente não usufruído e acrescento como se fosse uma multa de 50%. Então, o efeito reparatório hoje ele é muito menor quando eu olho para trás antes de 2017. Mas numa ação coletiva, já que você tocou no assunto, quando envolver, por exemplo, uma ação movida pelo sindicato profissional ou pelo Ministério Público do Trabalho, até pela quantidade de pessoas que estariam ali sendo levadas pela violação do intervalo intra-jornada, aí sim poderia se pedir uma tutela que nós chamamos de dano moral coletivo, ou seja, uma reparação extracontratual que vai ser aplicada pelo julgador para, pelo menos, servir de efeito pedagógico para aquela determinada empresa não persistir na violação do intervalo em relação aos seus próprios trabalhadores. Ok, doutor Ricardo Calcini, advogado, professor de Direito do Trabalho do INSPER, trazendo explicações aí aos nossos ouvintes sobre os processos que têm aumentado bastante na Justiça em relação ao descumprimento do intervalo intrajornada dos trabalhadores da CLT. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade do senhor e pela gentileza em conversar com a gente. Imagina, Lucas, o prazer é todo meu e fico sempre à disposição aqui de todos os nossos internautas aqui da Band News do Espírito Santo. Muito obrigado. Até uma próxima.